de Malaquias é isso. O povo está descontente com Deus e o povo começa a acusar a Deus, bota Deus no banco dos réus. Deus envia Malaquias e fala: vocês querem tratar disso? Vocês estão fazendo acusações? Então vamos resolver essa questão. E Deus se torna o próprio advogado, a testemunha e o juiz. E agora a acusação é: Deus é interesseiro. Malaquias capítulo 3, nós leremos do verso 6 ao verso de número 12. Livro do profeta Malaquias. Estamos seguindo a exposição desse livro de Malaquias. Nós leremos capítulo 3, verso 6 a 12. Esse texto servirá de base para a mensagem do Senhor a essa comunidade, a esta igreja, nesta manhã. Malaquias capítulo 3, verso 6 a 12. O nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. Então vamos ver a mensagem do Senhor hoje. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Pai querido, nesse instante que a tua palavra santa e bendita foi lida, nós rogamos, Pai, que o teu Santo Espírito aplique, Pai, essa palavra em cada coração aqui presente. Que o Senhor não permita, Pai, que o inimigo venha, Pai, tentar prejudicar esse momento onde os teus servos vão ouvir a tua palavra. Porque nós sabemos, Pai, que esse momento também é um momento de batalha, de luta, onde o inimigo tenta, Pai, arrebatar dos nossos corações a tua palavra. E o que nós rogamos, Pai, é que o Senhor esteja repreendendo qualquer ação dele, Pai. E que teu Santo Espírito, Pai, plante essa palavra em nosso coração, de tal forma que ela cresça e produza fruto. Abençoe, Santo Deus, essa comunidade, essa igreja, que ela continue crescendo, se desenvolvendo e tendo sempre um compromisso, Pai, único com o Senhor e com a sua palavra. Que ela jamais venha se desviar e que ela continue cada vez mais buscando a tua honra e a tua glória. Nos guarde, Pai, nesse momento. Abençoe, Pai. É por amor de Jesus que oramos. Amém. Primeiro de tudo, eu quero dizer para você que pregar Malaquias não é algo fácil. Se você vê o verso 1 de Malaquias capítulo 1, está dizendo: sentença do Senhor pronunciado contra Israel por intermédio de Malaquias. Essa mensagem é uma sentença. A palavra sentença significa peso, um fardo. Não é uma mensagem fácil de ouvir, não é uma mensagem agradável de ouvir. E nós aprendemos aqui que Deus não tem compromisso de tornar você feliz na hora da mensagem. O primeiro compromisso de Deus não é fazer você ficar alegre. O compromisso de Deus com a sua palavra não é te alegrar, é te salvar. Não é te alegrar, é te restaurar.
mesmo que seja, e muitas vezes tem que ser, através de uma mensagem dura. Eu disse que quando a pessoa está doente, algo simples, uma gripe, ela pega e toma um remedinho, né? Mas quando deu uma parada cardíaca, ela está para morrer, tem que dar choque no peito do cidadão, não é assim? Pois é, Malaquias chegou nessa situação. O povo não escuta mais a Deus, o povo não enxerga mais os seus pecados, e Malaquias, então, é usado por Deus para trazer uma sentença, um peso do Senhor. É pesado para quem ouve, é pesado para quem prega, e é pesado, inclusive, para Deus. Porque é uma mensagem forte. Mas o povo chegou numa circunstância que precisa ouvir. Eu também preciso dizer para você que nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina acerca dessa passagem. Eu estou pregando o livro de Malaquias e eu não posso deixar de pregar essa passagem. Eu sei que é uma passagem polêmica, eu sei que muitos não gostam de ouvir. Aqueles, às vezes, que nos visitam a primeira vez podem estar pensando, vixe, eu vi justo no dia errado, né? Porque vai falar de dízimo. Mas eu quero dizer para você que essa é uma boa oportunidade, porque você vai ver o que as pessoas falam sobre o dízimo aí fora e você vai perceber que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina acerca disso. Então nós vamos analisar e vamos ver essas questões. Mas antes de tudo, é interessante nós entendermos alguns conceitos. Então vamos lá. Primeiro, a acusação é essa: Deus é interesseiro. Poderá o homem roubar a Deus? E nós percebemos que o povo muitas vezes ele não fala, mas nisto que pensais. Eles estão pensando, o que Deus mais quer? Ele está roubando a Deus? O que Deus quer mais? O que esse Deus interesseiro quer? Porque nos ajudar, ele não está nos ajudando. Malaquias, o povo está vivendo uma fase difícil, está vivendo uma fase onde eles não estão conseguindo se manter, está passando por lutas, e eles falam, o que Deus mais quer de nós? Se Deus é interesseiro. Então vamos lá. Para entendermos corretamente esta passagem de Malaquias, temos que esclarecer alguns pontos fundamentais acerca da teologia da aliança. Se nós não entendermos a doutrina da aliança, e essa doutrina não é de homens, tá? Doutrina significa corpo de ensino, e a doutrina única que a gente segue é da palavra de Deus, de Jesus. Então, essa doutrina é boa doutrina, porque ela é de Deus. Então, a doutrina da aliança, revelada nas Escrituras, ela é, primeiro, pouco conhecida. As pessoas mal conhecem a teologia da aliança e quando conhecem, muitas vezes é distorcida. E se você não entender a teologia da aliança, você não vai conseguir entender o que o texto de Malaquias está falando. Então preste atenção, vou gastar um pouco mais de tempo nessa parte introdutória, mas entendo que ela é fundamental para você entender o texto de Malaquias que nós lemos. Então vamos lá. Primeiro, Deus estabeleceu uma aliança na criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele não deixou assim ao léu, Ele não fez a criação e disse assim, olha, agora vocês estão por conta. Alguns pensam que Deus criou o mundo, deu corda lá, como se fosse dando corda no relógio, e falou, agora é com vocês. Não. Quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu uma aliança. E essa aliança com toda a sua criação, aonde o homem, como criação especial de Deus, vai ser colocado como vice-gerente nessa criação, ou seja, ele vai ser responsável por cuidar dessa criação de Deus e de se relacionar com Deus. Tá? Então, Deus criou todas as coisas e Deus estabeleceu a sua aliança. A criação é o reino de Deus. E esse rei estabelece uma aliança. Segundo, a queda não destruiu, não aniquilou, não acabou com essa aliança. Após a queda, Deus continua a sua aliança e promete agora outro mediador. Ou seja, você analisa que teve a queda, porque o homem quer ser igual a Deus, se rebela contra Deus, mas isso não frustra os desígnios de Deus. Às vezes nós pensamos que podemos frustrar os desígnios de Deus, né? Jamais. Ninguém pode frustrar os propósitos e os desígnios de Deus.
Então, o que acontece? Teve a queda. Adão falhou, mas Deus vai levantar um segundo Adão, ou seja, um representante, que esse não vai cair. Está lá em Gênesis 3,15, é a primeira promessa que Jesus vai vir, o descendente da mulher. E esse segundo mediador, esse não vai falhar. Ele vai vir, ele vai cumprir os mandatos da aliança, que vocês vão ver, e ele vai pagar pelo preço dos nossos pecados e ser o nosso Salvador. Mas essa aliança, ela continua, ela não se acaba na queda. Terceiro, essa aliança, ela é contínua e progressiva, ou seja, nós não acreditamos assim em várias alianças. Que teve aliança com Abraão, que teve aliança com Moisés, teve aliança com Davi, teve aliança... Ou o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. Não. Nós entendemos que essa aliança é a mesma aliança. Deus está trabalhando com o mesmo princípio, com uma mesma aliança, com o mesmo povo e com o mesmo meio de salvar as pessoas, que é o único, Jesus Cristo. Essa aliança ela é contínua, só que ela é progressiva. À medida que vai passando a história, nós vamos ver Deus se revelando de maneira mais clara e alguns formatos dessa aliança vão sendo mudados, mas o princípio continua. Por exemplo, no Antigo Testamento, porque todo culto tinha que derramar sangue? Porque, inclusive, o selo da aliança, que era a circuncisão, simbolizava derramar sangue. Porque no Antigo Testamento, o Jesus Cristo ainda não tinha vindo realizar seu sacrifício. Então, todo culto, toda adoração, tudo aquilo que era envolvido a aspecto de culto a Deus, tinha derramamento de sangue porque apontava para o sacrifício de Cristo. Uma vez que Cristo derramou o seu sangue, não é mais necessário derramar sangue algum. Então agora, os mesmos princípios continuam. O culto antes era sacrificar o animal, hoje, Romanos 12, verso 1 diz que é o sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. É nós prestarmos uma adoração a Deus. Não precisa mais circuncisar, agora é a água do batismo. E outra, ampliou. Se antigamente as mulheres participavam indiretamente, as solteiras pelos seus pais, do selo da aliança, e as casadas pelos seus maridos, agora elas participam diretamente do selo da aliança, que é o batismo, com água. Então, mas é a mesma aliança. Ela não mudou. O princípio da aliança continua. É uma mentira dizer que Deus... Antigo Testamento é lei e Novo Testamento é graça. Lei e graça está tanto no Antigo Testamento como no Novo. Porque, inclusive, o Evangelho de Cristo, você só vai entender as boas novas se você entender a lei. Porque é a lei que vai mostrar que você é pecador. A lei é que vai mostrar que você precisa de um Redentor. A lei é que vai mostrar que você não é tão bom como você pensa. Lei e graça está no Antigo e Novo Testamento. E tanto no Antigo como no Novo, as pessoas só são salvas por um nome, que Deus colocou para ser o nome acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento Jesus Cristo não tinha vindo. Pois é, mas as pessoas eram salvas pela fé no Messias que viria. E no Novo Testamento, pela fé no Messias que veio. E, no nosso contexto, depois que Jesus se ascendeu ao céu, pela fé no Messias que veio e que voltará. A salvação é só por Jesus e essa aliança é a mesma. Então vamos lá. Os mandatos dessa aliança. Primeiro mandato que você vê é o mandato cultural. Você olha para as Escrituras, você não vai encontrar esse termo mandato, mas você vai ver três princípios. As três áreas fundamentais da nossa vida que nós devemos adorar e consagrar a Deus. Primeiro é o mandato cultural. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. Tenha ele domínio, a terra sujeitai e dominai. Deus criou o homem como criação especial e colocou ele como vice-gerente. Esse mandato cultural, você vai ver não só em Gênesis, aqui eu estou mostrando os primeiros alicerces. Por toda a Bíblia você vai ver esse conceito da aliança. Você vai encontrar um mediador, que no caso depois da queda é Jesus Cristo. Você vai encontrar o reino, que é a criação, e você vai encontrar a aliança, os termos da aliança, e o rei, que é Deus, que é Jesus. Então, o que significa, contextualizando hoje, mandato cultural? Estudar, trabalhar, cuidar da criação de Deus.
esse negócio de poluição, essas coisas, nós cristãos deveríamos estar preocupados com isso. Deus colocou a criação dele para nós cuidarmos dela. Então, quando você estuda, você está glorificando a Deus. Quando você trabalha, você está glorificando a Deus. É um mandato cultural. Mas ele não deu só um mandato cultural, ele deu um mandato social. Sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Ou seja, casamento. E não só casamento, relacionamento. Nós somos criados não para ser solitários. Eu sei que com a queda e o pecado, muitas coisas foram deturpadas. Né? Princípios foram deturpados, corrompidos. Então, às vezes nós queremos ser solitários e vivermos solitários, mas eu quero dizer para você que esse não é o projeto de Deus. Deus não criou você para ser solitário. Deus criou você para se relacionar com as pessoas. E aqui está o mandato social, ou seja, você adora a Deus se relacionando com as pessoas, você adora a Deus lá na sua família, você adora a Deus em meio aos seus amigos, você adora a Deus quando você trata a sua esposa bem, você adora a Deus quando você trata seu marido bem, você adora a Deus quando você ama, honra e respeita os seus pais, você ama e adora a Deus quando você ama e cuida dos seus filhos. Mandato social. Terceiro, o mandato espiritual. Façamos o homem à nossa imagem e o Senhor Deus lhes deu esta ordem. Você vê no mandato social, espiritual, o relacionamento com Deus, adoração diante de Deus. E quem faz a nova família, eu costumo perguntar, qual desses três você acha que é o mais importante? E todo mundo diz, espiritual, espiritual. Mas é um equívoco nós acharmos que é o mais importante. É a mesma coisa você imagina, andando de helicóptero. Tem 3 hélices ali. Aí alguém pergunta assim, qual que é a mais importante ali? Meu amigo, qualquer uma que cair ali, o helicóptero vai cair. Escolhe aí a que é menos importante para a gente arrancar. Não tem isso. Se arrancar uma, cai todas. Cai o helicóptero inteiro. Esses mandatos são como um tripé. Não tem como tirar. E eles estão intensamente interligados. Por exemplo, dá para você estar bem espiritualmente se você maltrata e não cuida bem da sua família? Uma pessoa dessa está bem espiritualmente? Dá para você dizer assim, não, eu cumpro um mandato espiritual, estou bem espiritualmente com Deus. Se ele é ocioso, não trabalha, não quer estudar, não cuida da criação, não se envolve, ela está bem espiritualmente? Não está. Então, você vai encontrar esses 3 mandatos por toda a Bíblia, e você vai ver que quando Jesus vem, ele cumpre os 3 mandatos. E o que é magnífico é que você vê que esse é o shalom. Às vezes as pessoas falam, a shalom em hebraico é paz. Espera aí. Paz é uma tradução muito fraca para a ideia de shalom. Shalom, na verdade, significa harmonia. Ou seja, quando em todas as áreas da sua vida você está adorando a Deus e buscando honrar a Deus, isso é o shalom de verdade. Isso é a verdadeira harmonia de andar com Deus. Quando Deus fala assim, anda na minha presença e ser perfeito, Ele não está falando para você andar sem pecado. Porque Deus mesmo sabe que nesta vida aqui não alcançaremos o nível de não termos pecado mais nenhum. Isso é só na glória. Mas quando Ele fala, anda na minha presença e ser perfeito, a palavra perfeito também pode ser traduzido como completo. Ou seja, em todas as áreas da sua vida, consagre ao Senhor. Porque tem gente que pensa assim, ó, na igreja eu vou lá e consagro ao Senhor. Agora no serviço eu faço o que eu quiser. Lá eu minto, eu roubo, eu negocio de maneira errada. Dentro de casa eu xingo, chuto minha esposa, maltrato os meus filhos. Nem quero falar com a minha sogra, meu sogro. Porque ele pensa que é só o espiritual. Os 3 mandatos estão interligados. Não tem como você quebrar um e não quebrar os outros. Gerard Van Glonen, que é um especialista, doutor e professor de Antigo Testamento, e ele que deu esses termos de mandato, ele diz assim, esse terceiro mandato pode ser chamado de mandato da comunhão espiritual.
A comunhão deveria ser exercida no andar com Deus diariamente, conversar intimamente com Ele e expressar amor, honra, devoção e louvor enquanto se fosse enfrentando os desafios e privilégios de cada dia. A cada 7º dia, esta comunhão deveria ser expressa de maneira mais completa e rica possível. Ou seja, nós temos que adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida, em todos os dias e de forma especial nesse momento aqui, que estamos reunidos para adorar a Deus. E eu pergunto para vocês, que têm acompanhado essa exposição de Malaquias desde o início, não é exatamente nesse ponto que o povo está quebrando a aliança? O culto está sendo deturpado. As pessoas estão trazendo de oferta diante do Senhor animal imundo, podre, carniça, dilacerado. As pessoas estão dentro do culto, capítulo 1, verso 17, e na cabeça dela está assim, ó, que canseiro, ó, acaba logo isso daqui, que eu não vejo a hora de sair daqui. O culto está sendo deturpado, ou seja, o mandato espiritual está sendo quebrado. As pessoas não têm relacionamento com Deus. E aqui que vem algo maravilhoso, porque você olha aqueles mandatos, e se você é como eu, você deve estar pensando assim, estou perdido, porque eu não consigo ser exímio e cumprir todos aqueles à risca. Às vezes eu não sou bom esposo, tem momentos que eu falho. Uma coisa é viver no pecado e ter ele como regra de vida. Outra coisa é pecar e se arrepender e se voltar a Deus. Então, eu olho para a minha vida e eu vejo assim, olha, mas eu não consigo cumprir aqueles mandatos lá todos, e todos os dias, e toda hora. Eu falho. E aí que eu falo para vocês, aqui que vem a notícia boa do Evangelho. Porque você olha lá para 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 a 6, diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, nessa aliança, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. E aí vem então o Evangelho. E o que é o Evangelho? Às vezes as pessoas falam do Evangelho, mas não sabem explicar o que é o Evangelho. Evangelho são 3 pontos simples. Primeiro, a má notícia. Qual que é a má notícia? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há quem não seja pecador. Todos pecaram. Talvez você não tenha consciência dos seus pecados, e isso não é porque você não tem, é porque você não consegue enxergar, é que você não tem consciência. Mas todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já mente, já está cometendo pecado. 1 João capítulo 1, versos 5 a 10. Todos pecaram. Então se você está pensando assim, olha, eu não consigo cumprir todos os mandatos, eu sou falho, tem coisa... Tá certo. E você não é o único. Você não é o diferente aqui. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Mas louvado seja Deus que o Evangelho não é só a má notícia. O Evangelho também é a boa notícia. Qual que é a boa notícia? É que Jesus veio para salvar os pecadores. Veio para salvar o povo dos pecados dele, o povo de Deus. Ou seja, você tem pecado, mas tem uma boa notícia. Tem um Salvador. Tem alguém que veio resgatar você. Mas isso só faz sentido se você entender a cruz. Porque as pessoas pensam às vezes assim que Deus esquece dos pecados. Ah, Deus esqueceu do meu pecado. Não, Deus não tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus se lembra de tudo. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e lembra de todas as coisas. Então, o que significa quando a Bíblia fala assim, Deus se esquece dos nossos pecados? Significa que Ele não vai cobrar mais o seu pecado. Você sabe por que Ele não vai cobrar mais? Porque uma vez que você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu pecado foi cravado aqui nessa cruz. A dívida, o escrito de dívida, como diz lá em Colossenses que nós lemos, ele foi cravado aqui nessa cruz, e quando Deus olha para você, Ele vê que essa dívida foi paga em Jesus Cristo. Essa é a boa nova do Evangelho. Que Jesus Cristo é que te traz de novo a comunhão com Deus. Não é seus esforços, não é, ó, a partir de hoje eu vou fazer as coisas certinho para ganhar a salvação. Não, isso daí não tem nada a ver com a Bíblia.
A Bíblia ensina que a salvação vem por Jesus, por se render a Jesus. Ah, então eu vou me render a Jesus e vou viver do jeito que eu quero, porque não depende das minhas obras. Não. Porque a Bíblia ensina que aqueles que foram salvos em Jesus vão querer honrar a Jesus e vão querer ter uma vida segundo os termos da aliança, não para ganhar a salvação, mas por gratidão à salvação. Coisas bem claras. E aí nós vamos por os termos da aliança. Então você viu, tem uma aliança, tem os mandatos da aliança, e o Evangelho já deixa o nosso coração aberto, que aí a gente entende que a salvação não depende das nossas obras, porque pelas obras todos nós pereceríamos, mas nós somos salvos porque Jesus consegue cumprir todos os mandatos perfeitamente e pagar pelo erro dos nossos pecados. E aí nós aprendemos dos termos da aliança. Quando Deus estabeleceu uma aliança, Deus deixou bem claro, bênção decorrente da obediência. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 e 16, escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Você imaginou? Imagina um local, acho que a gente não tem nem condição de tentar chegar perto do que Deus criou. Imagina um mundo sem pecado, perfeito. Porque a gente está no meio de um caos, né? Essa é a verdade. No mundo perfeito. Deus criou todas as coisas, e não é que Deus falou assim, olha, dependendo como for, eu vou te dar a bênção. Não, está aí, a bênção está aí. O homem já estava vivendo na bênção. Esse é o termo da aliança. Andar na minha presença é bênção. Se obedecer é bênção. Mas se desobedecer, é maldição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E aqui a gente vai ter que tomar cuidado, tá? Porque a ideia de maldição hoje, até mesmo dentro da igreja, o que as pessoas mais têm é uma ideia mística e não bíblica do que significa o termo maldição. Tá certo? Mas está aqui. Se obedecer é bênção, se desobedecer é maldição. O que o homem fez na queda? Desobedeceu. E ele morreu. Mas aí o que aconteceu? Jesus Cristo veio para salvar o povo que Deus escolheu. E todos que se rendem àquele evangelho estão dentro dessa aliança. Agora, o princípio da aliança continua. Não mais para salvação em relação a nós. Nós não somos salvos por obedecer isso, não. Mas, uma vez que nós fazemos parte dessa aliança de Deus, os princípios continuam no nosso dia a dia e na nossa vida. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Deuteronômio 21, 8, 2. Esses princípios da bênção e maldição é lançado desde Levítico, desde Gênesis, você vê depois em Levítico, onde é lançado as leis, e em Deuteronômio ele é repetido. Aliás, nômio significa lei, deute significa repetição. O que é o livro da Deuteronômio? É não só a repetição, mas a aplicação da lei. Ele está falando, se obedecer vai ter bênção. Aí você vai ver lá todas as bênçãos. Se você desobedecer, é maldição. Se irá, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, 15. O que significa a palavra maldição? Eu sei que teve uma corrente aí teológica aí falando de batalha espiritual que trouxe uma confusão sobre esse assunto que foi grandiosa. O pessoal pensa que maldição é coisa ligada com feitiçaria, com bruxaria, com coisa assim de candomblé. A palavra maldição, no entendimento bíblico, e não desse daí que vai anunciando aí fora, significa disciplina, castigo. Se você obedecer, é bênção. Se você desobedecer, é disciplina. A palavra disciplina significa... A palavra disciplina vem da palavra discípulo. Ou seja, quando você está disciplinando uma pessoa, você está colocando a pessoa de novo no caminho do discipulado. Então, quando nós saímos do caminho do discipulado, ou seja, desobedecemos a Deus, Deus nos disciplina, não é porque Ele é mau, porque Ele quer ver a gente sofrer. Porque Ele quer nos colocar de novo no caminho do discipulado.
E a palavra maldição aqui significa isso: castigo, disciplina. Isso é algo normal. Você não pode quebrar a lei de Deus e ficar impune. Assim como você não pode quebrar a lei da gravidade e esperar que nada vai acontecer. Eu lembro até hoje que um dia meu pai comprou um uniforme do Super-Homem para mim. Acho que eu tinha uns 6, 7 aninhos. E eu achei o máximo, né? Passei até gel no cabelo, fiz aquela voltinha, porque o Super-Homem da minha época tinha uma voltinha aqui, né? E eu subindo assim no muro assim da casa assim, falei: agora vou voar, né? Na hora que eu pulei, e já era gordinho naquela época, né? Na hora que pulou, nem subiu, desceu já. Pá. Você não pode quebrar a lei da gravidade. Machuquei. Não é verdade? E você não pode quebrar a lei de Deus e esperar que não venha consequências. Então, nada de negócio místico, tá? Mas Deus honra a sua aliança. Se você obedecer, você já, não é que você vai ganhar, você já está vivendo na bênção. Se você desobedecer, Deus vem para te disciplinar. Por amor, porque disciplina é amor. Então vamos lá. Isso foi tão sério, esses termos da aliança, que quando o povo estava para entrar na terra prometida, Deus disse o seguinte, ó: quando houveres passado o Jordão, ou seja, vamos passar o Jordão, vamos entrar na terra prometida, estarão sobre o monte Gerezim para abençoarem o povo. Esses, Simão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E esses, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Deuteronômio 27. Ou seja, você vai encontrar o seguinte: Monte Gerezim, vai ter lá os levitas e os sacerdotes lá falando bênçãos, as bênçãos decorrentes da obediência. No Monte Ebal, vai ter lá os sacerdotes levitas falando das maldições decorrentes da desobediência, ou seja, da disciplina decorrente da desobediência. Ou seja, o povo está entrando na terra prometida e está ouvindo assim, ó, dos dois lados, bênção e maldição, bênção e maldição, ou seja, obedecer a Deus e as consequências de desobedecer a Deus. E uma vez que nós fazemos parte dessa aliança, isso continua. Por exemplo, você pode ser um crente salvo em Jesus Cristo, mas se você não amar sua esposa como Cristo amou a igreja e cuidar bem dela, você vai tornar o casamento um caos, e isso não é bênção, isso é maldição. E Deus vai te disciplinar nisso. Eu conheço vários casais crentes no Senhor Jesus, que creem no Senhor Jesus, mas que na parte de criação dos filhos, não criaram os filhos segundo a palavra do Senhor, criaram os filhos segundo o parecer desse mundo, sem Deus. E hoje estão colhendo, não é bênção, estão colhendo disciplina, maldição, porque seus filhos estão desviados, têm problemas e muitas coisas mais. Eu posso ser um crente em Jesus Cristo, e faz um tempo que eu não vejo aquele homem ali estiloso, ali, ó, Gediel, e eu chegar e dar um tiro nele. Eu sou crente salvo em Jesus Cristo, mas eu vou ir para a cadeia e vou sofrer as consequências. Isso não é bênção, isso é maldição, disciplina. Então isso é claro dentro da aliança. Deus deu os mandatos e Deus deu o termo. Se obedecer é bênção, se desobedecer é maldição. Certo? Então vamos lá. O Dr. Augusto Nicodemos diz que como criatura, aí que nós vamos entrar no nosso texto, tá? Estabelecido esse princípio da aliança, a gente vai entrar no nosso texto. Como uma criatura poderia roubar a Deus? Porque você fala assim, se Deus é o dono de tudo, como alguém pode roubar a Deus? Mas quando nos lembramos dos termos da aliança, vemos que é possível um homem roubar a Deus. Pois um de seus preceitos é que aqueles que estavam sob aliança deveriam honrar a Deus com seus bens, no caso com o percentual de 10% de tudo aquilo que recebesse, segundo os termos da aliança. Se sua propriedade prosperasse, se seu rebanho se multiplicasse, ou se sua produção de cereais aumentasse, a pessoa havia de separar 10% de tudo, porque pertencia a Deus. E isso somaram-se ainda outras ofertas específicas, ofertas voluntárias, ofertas de gratidão. Aqui Deus menciona os dízimos e as ofertas apenas como exemplo para mostrar ao povo em que este havia quebrado a aliança. Então, por que Deus está tratando disso? Porque Deus é dinheirista? Porque Deus é interesseiro?
Não. Deus está tratando aqui em Malaquias sobre a questão dos dízimos e as ofertas, porque isso daí não é uma questão de dinheiro, é quebra de aliança. O problema não é de você dar o dinheiro e você vai ser amaldiçoado. A questão é que você está quebrando a aliança. Isso é uma quebra da aliança. Quando o povo faz uma aliança, e Deus faz uma aliança com o povo, isso estava claro. Deus é o provedor de tudo. E o povo deveria honrar a Deus, inclusive com esse preceito, com esse princípio. E esse princípio estava sendo quebrado. Você vai ver mais para frente que o povo já estava roubando a Deus em outras coisas, não é só no dízimo e nas ofertas. Então, mediante a isso, Deus é quem está chamando o povo para um tempo de restauração. Se o povo voltar-se para Deus, obedecer os termos da aliança, ele se voltará para o povo. Então essa mensagem, ao invés de ser uma mensagem pesada, ela é uma mensagem para restauração. E a restauração está fundamentada em 3 questões. Primeiro, no caráter imutável de Deus. Segundo, no convite gracioso de Deus. E terceiro, a fidelidade à aliança de Deus. Então, primeiramente, vamos lá. O caráter imutável de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Olha que maravilha, nós temos um Deus que não muda. Deus é imutável em seu ser. Pastor, o que isso faz diferença? Muita diferença. Analise a sua vida. Vamos nos analisar. Nós mudamos de humor, não é verdade? Tem dia que você está feliz, tem dia, às vezes a pessoa está feliz, aí tem dia que você vai brincar com ela, já está brava, séria, muda de humor. A gente muda de ideias, de pensamentos, a gente muda de compromissos, a gente muda de princípios, de valores. Nós estamos sujeitos a todo tipo de mudança. Mas olha que interessante, o Deus que restaura, o Deus que te chama à comunhão é um Deus imutável em seu ser. Nós podemos assumir um compromisso e desistir, Deus jamais. Ele é imutável. Nós podemos amar uma pessoa e depois não amar mais, Deus jamais. Se Deus resolveu amar aquela pessoa, Ele vai amar. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Às vezes nós acordamos naquele dia ruim e que parece que tudo vai cair sobre a nossa cabeça e a gente está tão desanimado que a gente não tem nem força para buscar a Deus. E aí é a hora que a gente começa a pensar que o amor de Deus também está variando por nós, que Deus também está variando o amor dele por nós, que Ele está amando menos a nós. Isso é um erro, porque o Deus restaurador, Ele é imutável. Você pode mudar, você pode acordar um dia bom e outro dia ruim, você pode um dia querer estar na presença dele e ele não, mas ele não muda. Se ele chamou para você para ser do povo dele, você é dele. E ele não muda o amor que ele tem por você. Mas ainda, Deus é imutável em relação à sua aliança. Deus não muda os princípios da sua aliança. Ou seja, aquele princípio lá, os mandatos e os termos, se obedecer é bênção, se desobedecer é disciplina, maldição, que a palavra maldição no sentido bíblico ali é disciplina, continua. E às vezes as pessoas interpretam esse texto errado. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A pessoa fala assim, ó, olha, se a gente é infiel, Deus permanece fiel. Então vamos viver a vida loucamente, vamos mentir, vamos roubar, vamos ganhar dinheiro às custas dos outros, roubando, extorquindo, vamos mentir, vamos tratar assim nossos familiares de qualquer maneira, porque se eu sou infiel, Deus permanece fiel. Não. Você tá tendo uma leitura errada. A questão é ao contrário. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ou seja, você quer ser infiel, seja, mas ele vai continuar sendo fiel. Não a você, a aliança que ele estabeleceu. E na aliança que ele estabeleceu tem os termos dela. Se obedecer é bênção, se desobedecer é maldição. Você pode ser infiel, mas ele vai ser fiel. Ele vai honrar a aliança. Se você desobedecer, Deus não premia o mal. É castigo, disciplina. Se você andar na presença dele, é bênção. E ele fala,
pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Deus é Deus imutável. E terceiro, a imutabilidade de Deus é a causa de não sermos destruídos. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não fala nem Israel, que foi o nome dado depois da conversão de Jacó. Mas ele dá o nome de Jacó para lembrar o povo de onde ele veio. Quem é Jacó? Jacó era um homem usurpador, de altos e baixos, que mudava. Uma hora ele enganava, outra hora ele queria fazer um agrado, e sempre com motivações erradas. E ele está falando assim, olha, vocês, descendência de Jacó, que mudam, que fazem compromisso e não assumem, que falam uma coisa e não cumprem, que prometem algo e não estão nem aí se vai cumprir ou não, vocês são assim, mas eu não. Eu, Senhor, não mudo. E essa é a causa de vocês não serem destruídos. E Lamentações de Jeremias fala, né, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Tá certo? Então o primeiro ponto é esse, o caráter imutável de Deus. Muito bom saber disso, que Deus não muda. Deus não muda. Eu posso sempre lembrar que o amor dele por mim não vai ser maior e nem menor. Ele me ama sempre. Segundo, o convite gracioso de Deus. Primeiro, Deus mostra o seu caráter. Ele fala assim, olha, essa aliança pode continuar e ela vai continuar porque eu não mudo. Eu não mudo. E agora ele traz um convite gracioso. E esse convite gracioso, olha que maravilha. Deus é o nosso restaurador. Ele diz assim, primeiro, a paciência perseverante do restaurador. Deus é o nosso restaurador. Então vamos lá, característica desse restaurador. A paciência perseverante dele. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Você já parou para ler a Bíblia? De fato, você já leu mesmo? Pegou assim do Gênesis e foi caminhando? Você vai ver uma coisa impressionante. Que os momentos que o povo teve assim firme com Deus, não foi assim a maioria do tempo. São assim momentos raros, onde você encontra assim que o povo está no auge de amar a Deus, de se entregar a Deus. Constantemente você vê esse povo que Deus ama se voltando contra Deus, se rebelando contra Deus, se afastando de Deus, e Deus, com a sua graça, amor e misericórdia, indo atrás desse povo, restaurando esse povo, chamando esse povo. Deus é paciente, irmãos. Às vezes nós, por muito pouco, desistimos das pessoas, não é verdade? Nossa paciência, aquele cara lá, não gostei muito dele, lá veio com a camisa que eu não gostei lá, e a cara emburrada, eu não quero mais saber dele. Deus é muito paciente, porque constantemente Ele restaura esse povo se revolta contra Ele restaura de novo esse povo se volta contra Ele. Deus é um Deus paciente. Se você hoje está pensando aqui, mas eu já extrapolei os limites, eu quero dizer para você, você tem um Deus que é paciente. É justo, Ele vai aplicar os termos da aliança, mas Ele é paciente para te restaurar. Mas, segundo, o profundo anseio do restaurador. Olha, Deus, não é só assim, não é uma coisa fria. Você pode vir aqui, tá? Você vê que Deus tem anseio pela nossa restauração. É como o pai que vê o filho fugindo dele e tem anseio para que esse filho volte a ele e fala, pai, o quanto eu te amo. Ele fala assim, tornai-vos para mim. Essa palavra aqui no original é forte. É um pedido de um pai, de uma mãe, desesperado para o filho, volta para casa, volta para mim. Tornai-vos para mim. Ele não é só paciente, ele é amoroso, ele tem anseio, ele quer restauração, ele quer relacionamento. Ele não quer que você chegue aqui só e para dizer que você veio para o culto e fez todo o ritualzinho ali e saiu bonitinho. Ele quer vida, ele quer relacionamento. Você sabe aquele filho que muitas vezes chega assim, ele mal vê o pai, aí naqueles dias assim, dia dos pais, aqueles feriados, ele vai lá só para cumprir tabela, assim, legal, tá, e vai embora, não tem relacionamento nenhum. Muitas vezes o cristão é assim, em relação a Deus. Tornai-vos para mim.
Terceiro, a dinâmica relacional do restaurador. Isso aqui que é fantástico. Porque tem gente que pensa que Deus é imutável, então Deus é engessado. Não, desculpa. Vamos prestar atenção. Deus é imutável em seu ser, mas Deus não é engessado em seu ser. Tá bom? Porque tem gente que pensa que Deus é imutável, então Deus está engessado, não faz nada. Não, Deus é dinâmico. Você olha para a aliança e você vê que tem um dinamismo. É relacionamento, não é robô. Deus não deu corda lá e está engessado e o mundo está andando. Tem dinâmica nesse relacionamento. Ele fala assim, ó, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. A iniciativa é de Deus de restauração. Mas Deus usa em sua soberania, inclusive, a disposição sua para tornar-se a Ele. Deus é imutável em seu ser, mas Ele é dinâmico. Tem um aproximar-se de Deus e tem você também se tornar-se a Deus. Quarto, a intensidade daqueles que estão sendo, a insensibilidade daqueles que estão sendo chamados pelo restaurador. Deus faz todo esse convite gracioso e Ele fala assim, olha, eu não mudo, eu sou paciente. Você já pisou na bola comigo várias vezes, mas eu sou paciente. Eu não sou só paciente, eu te amo. Volta para casa, filho. Eu sou dinâmico. Ou seja, tem que ter um relacionamento, não basta só eu querer você voltar. Você tem que voltar. Eu não quero que você venha aqui para cumprir tabela, para dizer que veio. E Deus faz tudo isso e olha o que o povo responde, gente. Isso, só para vocês terem ideia, a situação que o povo, na época de Malaquias, estava vivendo. A insensibilidade deles. Em que havemos de tornar? O povo está num colapso. O culto está deturpado. O povo se rebelou contra Deus. Abandonou a Deus, virou as costas para Deus. O povo está prestando um culto e está trazendo um animal dilacerado, sabe aquele animal que foi estraçalhado assim por uma fera? Então ele está trazendo, está colocando na mesa ali, que é assim que era o culto no Antigo Testamento, ao ponto que as pessoas estão olhando para aquilo lá e sentindo nojo, náusea, daquela podridão que eles estão servindo para Deus, o resto. E Deus está falando assim, olha, eu perdoo, volta para mim. E o povo, mas o que a gente tem que pedir perdão aí? O que a gente tem que voltar? Isso é algo sério, gente. Isso é um nível avançado de apostasia, de abandono a Deus. É quando você não mais percebe que está pecando e quando repreendido, não quer ouvir a repreensão. Ou seja, o povo não é só cego, o povo é surdo. Porque ele não consegue enxergar os seus pecados e quando Deus fala, ele não quer ouvir. Insensibilidade. E eu quero dizer para você, que se você não quebrantar seu coração e voltar-se para Deus, a tendência é sempre se endurecer mais. É sempre se endurecer mais. Dificilmente você vai ter o coração amolecido distante de Deus. Por isso que Deus fala, tornai-vos para mim. Último ponto, fidelidade à aliança de Deus. Aqui que nós vamos entrar naquela questão lá, do dízimo. Roubará o homem a Deus? E eles perguntam, roubará o homem a Deus? O que Deus está querendo mais? O que ele quer mais? Olha aí a situação que nós estamos. Eles estão vivendo aquilo por causa dos próprios pecados deles. E eles ainda estão reclamando de Deus. O que Deus quer mais? O que esse Deus interesseiro quer? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então o que está acontecendo aqui, gente? Vamos entender o negócio. Deus não está como um cobrador assim, querendo dinheiro, tá? Por isso que eu gastei bastante tempo nisso para falar sobre aliança. O problema aqui não é o dinheiro que você está entrando ou voltando, porque naquela época, inclusive, os dízimos, tem gente que não dava dinheiro. Era a colheita dele, separava ali o fruto da terra e dava. A questão não é dinheiro. A questão é o princípio da aliança que está sendo quebrado. Que aquilo que Deus tem te dado e tem prosperado, você não se esquecer que isso é do Senhor, 10% dessa parte. Por quê?
porque isso mostrava que você entendia que todas essas bênçãos vêm de Deus. E, em segundo lugar, que você confia na provisão de Deus e não em todo o seu dinheiro que você recebe. É quebra de aliança, não é pago o dízimo. É quebra de aliança. Nós estamos tratando sobre quebra da aliança. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o dízimo foi estabelecido por Deus. Não foi o homem que estabeleceu o dízimo. Está na Bíblia, gente. Você pode ler por todas as escrituras e você vai ver que a Bíblia está em todas as partes. Eu já fui em igreja que eu preguei um texto que nem estava falando de dízimo, mas estava falando sobre questão de oferta, sobre missões. Eu estava expondo o texto. E a liderança daquela igreja depois me chamou num canto e me deram uma repreensão. Onde você já se viu? Aqui nessa igreja não se prega sobre isso. Onde já se viu pregar sobre dinheiro dentro da igreja? Eu fiquei tão assustado, porque eu expus o texto bíblico. Eu pensei assim, vocês não querem pregar sobre dinheiro na igreja? Então arranca aí. Arranca as páginas da sua Bíblia, porque tem mais de 2.000 citação explícita sobre dinheiro, riqueza, por toda a Bíblia. Então rasga a sua Bíblia aí. Porque se você está expondo o texto bíblico, e como a gente faz aqui, pega um livro e vai do começo ao fim, você vai encontrar essa palavra. Então começa a arrancar aí as páginas da sua Bíblia. E a igreja se dizia igreja reformada. Toma cuidado com esses reformados aí que aparecem, né? Reformado quando é conveniente. Aí o que acontece? Então, as pessoas ficam com medo de falar sobre isso. Ele fala, não, e porque as pessoas hoje tem muita ladroagem, tem muitas pessoas que estão usando isso para se enriquecer ilicitamente. Verdade, concordo com você. E vou dizer mais, eu creio que hoje há mais pessoas mal intencionadas do que pessoas que estão pregando com fidelidade acerca disso. É verdade, concordo com você. Mas isso não é justificativa para a gente não expor esse texto aqui na igreja. Porque se o povo está pregando errado, eu vou dizer, porque o povo está pregando errado, eu não vou pregar aqui, eu estou sendo incoerente. Por eu ser igreja de Cristo e por eu ser fiel à palavra de Deus, se alguém está pregando algo errado, nós temos mais do que a responsabilidade de pregar o que é certo. Porque se a igreja se cala, no momento que a palavra de Deus está sendo distorcida, quem vai ouvir a verdade? As pessoas também não querem ouvir sobre pecado. Hoje, politicamente correto, não é você falar que a pessoa é pecadora, que ela é tão má assim. Então eu não vou pregar mais sobre o pecado? Isso é uma justificativa tão fraca que não vale a pena nem discutir com pessoas que pensam assim. Então, o dízimo foi estabelecido por Deus e eu não tenho medo nenhum e receio nenhum, constrangimento nenhum de pregar sobre esse texto, porque ele é bíblico, ele é santo. E se ele está sendo distorcido aí fora, mais um motivo para eu pregar esse texto. Vamos lá. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia, gente. Em toda a Bíblia. Ele é antes da lei, na lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos. E também no Novo Testamento. Falaram, então, Novo Testamento tem 3 princípios. Você tem que contribuir na aliança. Se você faz parte da aliança, o princípio continua. Você tem que contribuir sistematicamente, generosamente e proporcionalmente. O que é isso? Dá o nome que você quiser, mas o princípio continua. Vamos lá. O dízimo é compromisso de amor com Deus e dos princípios da aliança. Não é uma questão de barganha com Deus, eu vou entregar aqui o meu dízimo e isso vai multiplicar. Isso é que as pessoas estão pregando aí fora. Essa mensagem corrompida, distorcida. O dízimo não é vou pagar a conta com Deus, ou vou investir, eu vou aplicar numa ação aqui para render meu dinheiro. Isso é volta para Deus. É intimidade com Deus. É preceito da aliança. E você pode olhar para o texto, antes de Deus requerer o dízimo, ele requer o coração. Ele não fala assim, vem para mim aqui, pago. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim.
Deus quer vida. Não adianta você chegar aqui também, tem gente que pensa assim, ela vai lá na igreja, dá um dízimo, às vezes porque ganha bem, ela pensa assim, diante de Deus e vive do jeito que quer. Você não entendeu nada. Porque antes de Deus pedir, e Deus pedir que o povo cumpra os princípios da aliança, trazei os dízimos, ele fala, tornai-vos para mim. Vida vem primeiro do que oferta. Vida vem primeiro do que dízimo. É por isso que nós não temos costume aqui de ter um momento do culto onde vamos levantar aqui a oferta. Já é exatamente isso, para ninguém ficar constrangido, porque a Bíblia fala que tem 2 motivos errados para a gente participar da contribuição. Primeiro, por necessidade, e segundo, por constrangimento. Então, nós temos o gasofilácio ali atrás. Os membros da igreja, quando eles vão ser membros aqui, eu ensino para eles sobre mordomia. E graças a Deus, até onde eu sei, os membros da nossa igreja são fiéis. Não porque eles querem barganhar com Deus, não porque eles entendem que a igreja está precisando, mas porque eles entendem que isso faz parte do compromisso deles na aliança. Vamos lá. O dízimo é um compromisso também de amor com o próximo. Olha que inversão de valores. O dízimo é amor ao próximo, amor a Deus e amor ao próximo. As pessoas estão pregando aí fora que o dízimo é amor a si mesmo, ou seja, dá o dízimo para você ficar mais rico. É o contrário, é o egoísmo. Por que amor ao próximo? Porque o dízimo servia para que haja mantimento na minha casa, é isso que o Senhor diz. Ou seja, os levitas e os sacerdotes trabalhavam de tempo integral no templo, e eles tinham que ser sustentados. E mais, os órfãos e as viúvas, ou seja, os necessitados daquela época, precisavam ser supridos. Ia ser supridos por quem? Então o dízimo não é só amor a Deus, um compromisso de amor com Deus, mas um compromisso de amor com o próximo. E quantas vezes nós quebramos esse compromisso, né? Por coisas tão fúteis e egoístas. Vamos lá. Segundo, a infidelidade à aliança de Deus. Eles estavam roubando a Deus com ofertas indignas. Como eu disse para vocês, eles não estão roubando só o dízimo. Em Malaquias você vê que eles já estão roubando a Deus trazendo carniça. A tradução literal no original, que fala lá dilacerado, é animal podre, carniça. Eles estão trazendo o resto para Deus. O que todo mundo tem nojo e nem ousaria tocar, estão trazendo isso para Deus. Eles estão roubando a Deus, também oprimindo os pobres. Dentro da igreja tem pessoa que tem comércio, que irmão da igreja trabalha para ele está extorquindo, ele está oprimindo o pobre. Você imaginou isso? Você acha que não tem isso? A pessoa é cristã, tem um irmão ali, e em vez de ser digno, em vez de ser um senhor digno, que honra e que dá aquilo que é devido, ainda quer roubar ele. Então eles estão roubando o Senhor, inclusive isso, estão quebrando a aliança, inclusive isso. Em vez de amar o próximo, está querendo explorar o próximo. Agora eles estão roubando o dízimo e as ofertas. A palavra roubar aqui, no original, é tomar à força. Às vezes as pessoas pensam assim, que está roubando a Deus, é aquela ideia do batedor de carteira, né? Que ele chega assim, furtivamente ali, você está desprevenido, ele pega ali sua carteira e foge. Não. Isso é furto. A diferença de furto e roubo é essa. O furto a pessoa pega escondido e você nem vê. Isso é roubo. Por quê? Você pode fazer uma coisa escondida de Deus? Tomar à força, um assalto intencional, planejado e ostensivo. A palavra é essa. Eu sei que não é fácil para ouvir, mas esse é o texto. E o meu compromisso não é com você e nem é te agradar. Meu compromisso é com Deus e eu tenho que expor o que a Bíblia diz. É algo sério. É um assalto a Deus. Às vezes a gente quer ser tão justo para as pessoas, e com Deus nossa vida é um desastre. Vamos lá. Eles estavam tentando enganar a Deus. O problema é que eles não estavam só roubando, eles estavam tentando enganar a Deus. Trazei todos. Eu fico pensando como nós somos ingênuos, né? Às vezes a gente pensa que Deus não sabe fazer matemática, né? Fazer conta. Que Deus não sabe matemática, não sabe fazer conta. Deus sabe sim, viu? As 4 operações da matemática e coisas assim que os melhores matemáticos nem sabem, ele sabe, tá? Então não pense que Deus não sabe fazer conta, que ele sabe sim.
Porque às vezes a gente chega assim e fala assim, ó, Senhor, isso daqui é tudo que eu tenho. E Deus sabe que não é tudo. Ou, Senhor, isso daqui é o meu compromisso na aliança, a 10ª parte, e Deus sabe que não é isso. Você está mentindo. Isso vai nos lembrar da história de Ananias e Safira. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? É interessante você analisar o contexto de Atos, capítulo 5. Chegam os discípulos lá, vendem tudo que tem e entregam na causa. Para quê? Não para receber mais bênção, para suprir os pobres que estavam muito em volta, no contexto da época. Aí Ananias e Safira fica assim, olha, sabe aquele povo que ele quer ofertar só porque o outro ofertou? Tipo assim, só para dizer que eu não fiz nada? Vamos também fazer igual? Mas vamos fazer o seguinte, ó, a gente vende o terreno, e aí a gente deixa guardado uma parte, mas a gente chega lá na igreja e fala assim, ó, tá tudo aqui também, tá tudo. Na hora que eles fazem isso daí, Pedro fala, por que você está mentindo? Não é para mim que você está mentindo. Porque o dízimo não é para mim. O dízimo é um princípio da aliança com Deus. Você está mentindo contra Deus. O que acontece? Ele pega e morre. Aí depois vem a esposa dele. Porque eles combinaram, cada um traz uma parte, né? Conservando porventura não seria teu, olha lá, e vindo não estaria em teu poder, como pois assentasse no teu coração esse desígnio, não mentisse a homens, mentisse a Deus. Ou seja, Deus está falando, você não precisava nem ter trazido essa oferta. E o problema não foi de você trazer menos ou mais, o problema foi você mentir, tentar me enganar. Aí vem a esposa dele, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor todos os ouvintes. Eu creio que no outro dia, no momento da oferta, o pessoal estava tudo sério lá, né? Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, não sabendo o que ocorrera, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E eles também são punidos. Você sabe por quê? Não é por questão de dinheiro, não é por questão de valor, é por tentar enganar a Deus. Você já imaginou a ousadia que o ser humano é capaz de ser, de fazer? De querer enganar a Deus? Eles queriam administrar o dízimo do jeito deles, conforme lhe agradam. Você conhece gente assim? Ó, eu vou sim, tá? Eu sou, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou separar meu dízimo aqui, ou minha contribuição sistemática, generosa, proporcionalmente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar tanto para a igreja tal, tanto para o missionário tal, tanto eu vou comprar de leitura para conhecer mais a Deus. Peraí, Deus não colocou você como administrador do seu dízimo, não. Ele fala bem claro, trazer a casa do tesouro. Casa do tesouro era um local onde as pessoas traziam cereais, os frutos da terra, para ali ser administrado. Agora, se aquelas pessoas que estão administrando estivessem roubando ou desviando, isso era compromisso delas com Deus. Mas o seu papel não é ser administrador, não. O seu papel, como a gente faz aqui na igreja, a gente reúne uma comissão, a relatora está olhando ali para mim, e em 3 meses a gente destrincha tudo que foi entrada e saída, deixar as coisas claras. Mas não é o seu papel, não, de ser administrador. A não ser que você foi chamado para Deus e a igreja te escolheu para isso. Né? Isso é tão sério. Eu recebi um e-mail de uma pessoa lá no Brasil, uma senhora, falando assim, olha, pastor, eu sei que a missão aí é de Deus e eu quero participar, e eu vi que o valor estava altíssimo que ela ia enviar. Na hora eu já pensei, quero saber de onde está vindo isso. Eu falei, você tem certeza? Porque às vezes a pessoa na empolgação, né? Naquela hora da emoção, né? Ela olha lá o missionário gordinho, tudo, a esposa, assim, fala, vamos ajudar aquela missão lá, né? E aí, eu escrevi para ela, ela respondeu, não, é porque assim, minha igreja é muito rica, e eu quero enviar o dízimo para vocês, que eu acho que vocês estão precisando mais e tal. Mas, rapaz, na hora, eu escrevi para ela, não faça isso. Não faça isso. Você tem compromisso aí nessa comunidade
diante de Deus, você fez o compromisso de congregar aí, de ser bênção aí, é aí que você está sendo alimentado, é aí que você está sendo pastoreado, o compromisso é com você aí. Se você quiser fazer além disso, tudo bem. Nunca mais ela me respondeu. Você pode pensar assim, então eu perdi um parceiro. Não. Eu perdi uma pessoa que não estava entendendo o significado da aliança. E para mim isso não significa nada. Não perdi, ganhei. Eles queriam administrar. Eles achavam que eles eram dono. Vamos lá. E eles acharam que Deus era interesseiro. Em que te roubamos? Terceiro, vamos acelerar um pouquinho aqui. As consequências de quebrar a aliança. Quais são as consequências? Primeiro, maldição decorrente da desobediência. Eu não vou trabalhar muito isso daqui, que a gente trabalhou bastante isso no início. Tá? Desobedeceu é disciplina, obedeceu é bênção. E outra, uma vez que nós já estamos caminhando com o Senhor, isso é bênção. E volto a dizer, isso não tem a ver com salvação, porque se for por salvação, ninguém vai ser salvo, a gente vai falhar. Isso tem a ver do caminhar com Deus em santificação. E devastação do devorador. Quem é esse devorador aqui? Tem gente que fala que é Satanás, o devorador. Olha, vamos lá. Eu creio que ele está, sim, agindo muitas vezes para prejudicar o povo de Deus, tudo mais. Mas a ideia aqui de devorador era os gafanhotos. Se você abrir o livro de Joel, o profeta Joel, ele descreve até 3 tipos de gafanhoto, lá no capítulo 1, verso 14. E tinha os gafanhotos, que não é história de pescador, não, tá? Mas eram uns gafanhotos grandão. Eu já vi uma formiga desse tamanho no Discovery Channel. O pessoal fala que eu sou contador de história. Mas uns gafanhotão grandão. Para você ter uma ideia, às vezes ele entrava numa vila, numa cidade, e em questão de meia hora acabava com a colheita da cidade inteira. Você quer usurpar de Deus? Vai vir um devorador. A Bíblia fala que é pura perda a gente reter aquilo que é justo. É para pura perda. Você pensa que você vai ganhar, você vai perder. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. É Ageu, capítulo 1. Ageu está falando o seguinte, que você quebrar a aliança, você não vai ficar mais rico com isso, não. É a mesma coisa de você colocar aquilo que Deus está te dando num saco furado. Vaza. Não é vantagem, é prejuízo. Continuando. Quarto, volta para Deus e a sua aliança e bênção. E vocês viram a consequência da quebra. Agora, o que é magnífico é que Deus nunca acaba com a quebra e com a punição. Sempre tem restauração. Ele diz assim, volta para Deus e a sua aliança é bênção. Então, primeiro ele promete, provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu. Essa palavra aqui, abrir as janelas do céu, com portas do céu, você encontra ela lá no dilúvio. É a mesma palavra usada para dilúvio. Deus está falando assim, eu vou abrir um dilúvio. Eu vou mandar um dilúvio de bênçãos. Aí você pensa assim, vou ficar rico da noite para o dia. Aí eu falo para você, quem disse que prosperidade bíblica está limitada a dinheiro e recursos materiais? Quem te disse isso? Você olha para Efésios e vê Paulo falando que as nossas bênçãos, elas são muito mais celestiais. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais. A nossa saúde é bênção, a nossa comunhão é bênção, a nossa família é bênção. Tudo, o ar que respiramos é bênção. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que até o seu trabalho é bênção, porque se Deus não te der força para você levantar e ir lá trabalhar, nem isso você ia conseguir. A sua inteligência não é de você, é Deus que dá. Tudo isso é bênção de Deus. Limitar a bênção de Deus a cifra, a dinheiro, a questões materiais, é limitar-se a pouco. Isso afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará.
pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E olha que interessante, só vou fazer uma pausa aqui, porque esse texto também é muito mal interpretado. Contribua segundo tiver proposto. É que Deus propôs no meu coração. Você já percebeu que o nosso coração geralmente não tem uma proposta legal para Deus em relação a isso? Vou contar a historinha rapidinho para vocês de um menininho, que a mãe deu para ele 2 moedinhas. Falou, ó, filho, ó, ele estava indo para a igreja e falou assim, essa daqui é para você comprar o sorvete que você pediu e essa daqui é para Deus, tá? No momento lá da oferta você dá. E o menininho ficou todo feliz, né? Poxa, legal, tem uma moedinha para Deus e para o sorvetinho. Aí ele estava correndo, ele tropeçou, caiu. Na hora que caiu, rolou assim, uma das moedinhas caiu no bueiro. Aí ele olhou e falou, puxa, lá foi a moedinha de Deus. Já perceberam que geralmente nunca é a nossa, do nosso sorvete que cai. Sempre é a de Deus, né? Sempre é a de Deus. Então, se a gente for propor no coração, eu creio que o nosso coração, como a Bíblia diz, é enganoso, é corrupto. Se ele não tiver alicerçado em Jesus, ele é avarento pra caramba, pode ter certeza. Então, a palavra proposto aqui, para quem não sabe, no original, no grego, vem da raiz de proporção, porcentagem. Mesmo princípio do Antigo Testamento da Aliança, você tem que contribuir proporcionalmente com aquilo que Deus tem te abençoado. E você pode fazer isso com alegria. E se você não tem feito com alegria, você tem que clamar isso a Deus, porque não está certo. Vamos lá. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Não é só bênçãos materiais, são bênçãos em todos os tipos. E ele fala, enriquecendo-os em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. E ele termina dizendo, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, ou seja, dos necessitados ali, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, volta a dizer, não é uma questão de dar dinheiro para dono de igreja. Redunda em graças a Deus. Por quê? Por causa da aliança. Compromisso que nós temos com Deus em relação à aliança. Vamos lá. Devorador repreendido, essa é outra bênção, ele vai repreender o devorador. E, por fim, uma vida feliz. Todas as nações vos chamarão felizes, felizes. Que promessa maravilhosa, né? E felicidade não significa prosperidade material, como eu tenho dito. Eu conheço muitos crentes, que aos olhos dessa sociedade secular, que ensina que você tem que ter muito dinheiro para ser feliz, aos olhos dessas pessoas, eles são pobres. Mas quando você olha para a vida deles, eles são felizes. Muito felizes. É aqueles que Paulo fala lá que são pobres, mas enriquecem a muito. Aos olhos das pessoas não tem nada, mas eles têm tudo. Deus. Uma vida muito feliz. Então, para refletir, isso aqui já indo para a conclusão, eu fiz questão de colocar aqui algumas justificativas, só para encerrar. Apesar de a gente ter esse estudo da Bíblia, a gente vê, às vezes, nosso coração tão corrupto e querendo, assim, ir contra a palavra de Deus, a gente, então, começa a surgir justificativas. E tem algumas justificativas descabidas. Por exemplo, a justificativa teológica acerca da contribuição proporcional, generosa e sistemática, ou dízimo. Justifica teológica. Ah, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. E a gente não está vivendo na lei, a gente está na graça. Já falei que isso está errado. Lei e graça andam junto. Mas, quando você olha para a Bíblia, você vê que o dízimo é antes da lei. É na lei e por todo, porque ele é o princípio da aliança, um dos requisitos da aliança. Então não tem desculpa. Se você quer ser teológico, reformado, então
inclusive nisso. Opa. Segunda, justificativa sentimental. Eu só posso devolver o dízimo se eu sentir a vontade. Não viu lá o texto? Se propor no coração, meu coração não está com vontade de devolver o dízimo. Eu fico imaginando assim, dízimo é compromisso, como aliança é compromisso. Eu fico imaginando o seguinte, você chegar lá para um banco e pedir dinheiro emprestado, e chegar o dia de você pagar, você chegar e falar assim, olha, senhor gerente, eu não estou com o coração feliz assim de pagar essa dívida, ou chegar, não pagar o seu aluguel, ou prestação do seu carro, chegar lá aqui para o japonês e falar assim, olha, eu não estou sentindo feliz para pagar. Ele vai botar a polícia atrás de você. Compromisso, gente. O crente não vive pelo sentimento, não. O crente vive pela fé, e fé na palavra de Deus, obediência. Opa. Terceira, justificativa financeira. O que eu ganho não sobra, ou mal dá para o meu sustento. Eu até quero, mas não sobra. E essa justificativa, eu vou confessar, até parece que ela é boa. Às vezes dá até vontade de chorar, mas ela não é não. Pelo princípio que é o dízimo ou a contribuição sistemática, generosa e proporcional que a Bíblia ensina. Porque o dízimo não é resto. Não é se sobrar, em lugar da Bíblia nenhum você vai ver ali, se sobrar, o resto do resto, o animal podre que está lá na rua, você vai trazer para cá. Não, é primícia. Honra a Deus com a primícia da tua terra, do teu rebanho. Não é sobra, não é resto, é primícia. Compromisso. Justificativa assistencial. Prefiro dar meu dízimo aos pobres, prefiro eu mesmo administrar meu dízimo. Nós já não vamos falar muito nisso, que eu já falei sobre a questão de administrar. Então vamos lá. Justificativa política. Eu não entrego mais os meus dízimos porque eles não estão sendo bem administrados. Se você tem certeza que as pessoas que estão chamadas na sua igreja estão administrando mal, então você tem duas soluções. Ou você vai confrontar eles, e mostrar biblicamente que está errado, ou você sai daquela igreja, porque esses líderes não temem a Deus. Não tem. Agora, não tenta fazer por você o errado. A gente tem mania assim, a pessoa está errada, aí, em vez de você fazer o certo, você vai fazer o errado também. Você quer corrigir o errado? Corrija com o certo, e não com o errado. Justificativa míope. A igreja é rica e não precisa do meu dízimo. Ah, é? Você sabe de todas as contas, o que a igreja investe, os missionários que ela tem participado? Quem é você? Você sabe? A questão não é igreja. Volta a dizer, o povo vai contribuir pensando em igreja, pensando em pastor. O pastor está passando fome, coitado. Vamos ajudar agora ele. Ou não, ele está gordinho, não vamos ajudar ele não. Porque vamos ajudar outro mais magrinho ali. Gente, isso não é um compromisso de homem com homem. Esse é um compromisso do homem regenerado por Jesus Cristo com Deus, que faz parte da aliança. Justificativa contábil. Não tenho salário fixo e não sei quanto ganho. Por favor, né? Por favor. Tem que fazer o curso de administração que a gente fez ontem aqui na igreja. Justificativa compensatória. Eu não devolvo o dízimo, mas compenso essa falha com os trabalhos desenvolvidos na igreja. Gente, não mistura as coisas. Nós temos que servir a Deus com todo o nosso ser, inclusive com as suas habilidades. E isso não isenta do seu compromisso de contribuição. Justificativa do bom testemunho. Eu não devolvo o dízimo porque eu não quero dar mau testemunho para com aqueles que estou endividado. Portanto, com o dinheiro, dízimo, eu pago as minhas dívidas e minhas contas atrasadas. É um bom testemunho, né? Eu não quero manter bom testemunho. Então vamos lá. Antes de você fazer dívida, você já tem que pensar nisso. Foi o que a gente tem estudado no curso de administração aqui com o Marcos Morichig. Você não faz a dívida e depois você vê se dá para pagar. Você vê se dá para pagar e aí você faz o compromisso. E se você quer dar bom testemunho de verdade, eu não consigo entender você dar bom testemunho desonrando a Deus e quebrando a aliança. Eu não consigo entender que um cristão, um crente, pode dar bom testemunho quebrando a aliança. Se você quer dar bom testemunho, volte-se, torne-se a Deus e honre a Deus e a sua aliança.
Proponha no seu coração, sistematize a sua contribuição e a dádiva fluirá de você sistematicamente, sem constrangimentos, com alegria. Uma vez que você entender esse princípio de verdade, não vai ser uma pressão. O pessoal da nossa comunidade aqui sabe que ninguém pressiona ninguém, tem sido algo voluntário de coração. E eu fico feliz porque eu entendo que essa comunidade tem entendido o princípio certo que a Bíblia ensina sobre isso. Aí eu coloquei, só para vocês fecharem aqui na conclusão, posições acerca do dízimo. Pra vocês verem a diferença que foi exposta aqui. Primeiro, o dízimo distorção, as distorções que tem por aí, a Bíblia. Vai lá. Instituição da distorção humana. Na Bíblia, a instituição é divina. Alicerce, interesses pessoais. As pessoas contribuem, querem por interesses pessoais. Ela quer se tornar mais rica. A Bíblia ensina que é o compromisso com a aliança com Deus. E motivação é enriquecer-se a si mesmo. Na Bíblia é glorificar a Deus. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, contribuição sistemática, generosa e proporcionalmente é estabelecida por Deus em sua aliança. Você tem honrado a Deus com todo o seu ser e com todo o que Ele tem lhe abençoado? Por último, é impossível amarmos a Deus e roubá-lo ao mesmo tempo. É impossível. Deus não é interesseiro. Não é não. Mas Ele honra a aliança dele, Ele honra. Você não pode honrar a sua aliança, mas Ele honra. Vamos então, irmãos, nesse instante nos preparar para encerrarmos o culto. Eu convido aqui aqueles que puderem se colocar de pé. Nós faremos uma oração final e logo em seguida impetraremos a bênção. Convido que a nossa irmã Giovana nos guie a Deus nessa oração final.